Quais as principais doenças? Sabemos que o neurocirurgião é um médico especialista em cirurgias do sistema nervoso central e periférico, que abrangem o cérebro, a coluna e todas as ramificações nervosas responsáveis pelos 5 sentidos e por todos os movimentos do corpo. Mas quais as principais doenças que ele trata? Dentre as principais doenças que a neurocirurgia trata, nós já mencionamos um pouco em outros vídeos sobre as doenças de cérebro e as doenças da coluna. Algumas dessas doenças vão envolver, por exemplo, as doenças degenerativas da coluna, como as hérnias de disco, as estenoses de canal vertebral, as listeses, que são os escorregamentos das vértebras, e todas essas doenças podem acontecer em qualquer parte da coluna, levando o paciente a quadros de dores de difícil tratamento, que é um dos campos da neurocirurgia, mas também a quadros muitas vezes mais urgentes de déficit neurológico, que podem levar a paralisia, dificuldade de movimento, formigamentos, dormências, entre diversos outros sintomas neurológicos que podem afetar esse paciente de uma forma bastante impactante. No caso das doenças de nervos periféricos, a gente vai ter alguns exemplos como a síndrome do túnel do carpo ou algumas compressões de nervos, por exemplo, perto das articulações do cotovelo e do joelho. Muitas vezes o tratamento vai envolver muita reabilitação, algumas medicações, mas em alguns casos mais importantes, em que há a presença, por exemplo, de déficit neurológico, a paralisia, por exemplo, pode ser necessária uma cirurgia para a descompressão desse nervo. E no caso das doenças cranianas e cerebrais, a neurocirurgia é capaz de tratar muitas vezes as deformidades cranianas, principalmente aquelas que envolvem algum aspecto funcional, como por exemplo no caso das crianças, a craniossinostose, um nome bonito ali, grande, para dizer a malformação do crânio da criança, em que uma parte do crânio fecha-se muito antes da hora, ou então alguma deformidade no formato desse crânio. Outro exemplo de doença da formação do crânio é a síndrome de Chiari, em que pode ocorrer muitas vezes o déficit neurológico, um quadro de dor na região da nuca da pessoa, associado muitas vezes à perda de força no corpo como um todo. As doenças cerebrais propriamente ditas, ou intracranianas mais especificamente, vão envolver doenças como, por exemplo, os tumores cerebrais, que podem ser malignos ou benignos, os aneurismas cerebrais, tanto na sua fase incidental, quando ele é descoberto ainda antes de causar um problema, mas também na situação de emergência, depois de ter um rompimento, um sangramento bastante importante desses aneurismas. Algumas outras condições, como por exemplo, as epilepsias, as crises convulsivas, quando existe alguma alteração estrutural do cérebro. Algumas doenças, por exemplo, como os distúrbios de movimento, a exemplo do Parkinson, do tremor essencial, e algumas doenças que vão envolver a estrutura, o arcabouço ali interno, como por exemplo os hematomas no caso dos acidentes, que podem ocorrer em volta do cérebro ou mesmo dentro do cérebro. E doenças que não avisam quando chegam, como o AVC, como deve ser abordado pelo neurocirurgião? Uma doença que normalmente a neurocirurgia não consegue fazer muita coisa do ponto de vista de melhora, mas que vai ter uma atuação bastante importante no momento da emergência, são os AVCs, o acidente vascular cerebral ou vascular encefálico, atualmente chamado. No caso do AVC, o paciente muitas vezes não precisa da cirurgia para uma melhora do quadro neurológico, mas a cirurgia pode ser muitas vezes vital para a sobrevivência desse paciente naquele momento mais agudo, no momento em que a doença acabou de acontecer. Antigamente, as pessoas pensavam na neurocirurgia e nas doenças neurocirúrgicas como uma sentença de sequela ou mesmo de morte. Nas últimas décadas, principalmente, o avanço das tecnologias, da capacidade cirúrgica e do grande intercâmbio que a gente tem hoje entre neurocirurgiões do mundo todo vem levando cada vez mais a uma capacidade de preservar esse paciente e de muitas vezes devolvê-lo para a vida cotidiana dele depois da cirurgia, numa condição, em algumas situações, até melhor do que ele estava antes. É óbvio que o risco de sequelas, por serem uma cirurgia muito delicada, por serem procedimentos muito delicados e que demandam uma precisão muito alta, ele sempre vai existir. E principalmente nos casos das doenças mais emergenciais, nos quadros agudos, como por exemplo os acidentes ou os AVCs, mas também nos casos de déficits hiperagudos, como por exemplo um paciente que subitamente perde o movimento das pernas ou dos braços, a necessidade da cirurgia realmente faz com que a própria doença e o tratamento tragam um risco um pouco maior para esse paciente. No entanto, o risco de não fazer o tratamento costuma ser muito maior. Então, mesmo nessas situações em que a gente tem que lidar com uma situação em que o paciente é exposto a uma chance maior de problemas ou de sequelas, o tratamento ainda assim costuma ser bastante efetivo. Uma doença que precise de neurocirurgia é uma sentença? Com todas essas informações e com todo esse avanço tecnológico,
A necessidade da cirurgia hoje é algo que precisa ainda ser muito desmistificado. A sentença que se tinha antigamente de que ir para a cirurgia também era um evento que poderia representar o final da vida ou da qualidade de vida daquela pessoa já se modificou muito. E hoje em dia, numa grande parte das vezes, nós conseguimos trazer esse paciente de volta para uma qualidade de vida, às vezes até melhor do que ele tinha antes, ou muitas vezes com aquela condição de tratamento da doença que ele precisou da cirurgia resolvida. Em caso de dúvidas, procure sempre seu médico de confiança. Lembre-se de manter o seu check-up atualizado.